Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, como que nós vamos fazer esta análise. Deixa eu até fechar aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos aqui uma planilha, tá? É uma planilha em CSV, vejam aqui, esse aqui é um teste que nós criamos, onde vai ter todos esses dados fragmentados. E importante aqui, dentro dessas perguntas que nós fizemos aqui na metodologia, não tem nenhuma pergunta que é objetiva, tudo é descritivo, porque a gente não quer objetividade aqui. Nós queremos que o aluno realmente compartilhe conosco as informações que tem no interior dele, né? E depois nós colamos, então, aqui um comando, tá? Que é um comando que não é simples, é um comando complexo, de quase 3.000 caracteres, só para vocês terem ideia, então é um comando muito grande, tá? E a partir desse comando a gente faz toda essa análise e a saída final também para colocar lá dentro do Lovable, que é a ferramenta que nós estamos utilizando aqui dentro da metodologia, tá? Então, ele faz todo o processo de análise, né? Então, ele cria, então, aqui, análise das dores, ele cria a narrativa geral, o mapa de objeções, os 5 tipos pedagógicos, de gatilho pedagógico, o manual do professor, a pergunta oculta e as ações, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode criar painel, nós também podemos criar outras coisas aqui dentro, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Essa análise que nós fizemos aqui, ele gera esse. Deixa ele abrir aqui para vocês. Um documento, e esse documento que ele gerou aqui é um documento de 14 páginas, tá? Então, aqui a gente tem uma análise psicológica e comportamental desse estudante. Então, nós conseguimos ter aqui o resumo executivo desse avatar. Então, a alma do avatar. Beatriz, mas o que é esse avatar? Imagina que você vai fazer uma análise de 15 ou 20 alunos da tua turma, tá? Daqui a pouco tu não vai conseguir fazer de todos. A partir disso, a gente pega esse montante de resultados que você tem, nós vamos fazer uma análise profunda destes resultados e este resultado vai nos levar a ter, então, aqui esse painel, tá? Ou em PDF, em doc, que nem vocês estão vendo aqui, ou um painel acionável que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, olha só esse exemplo aqui. Samuel, ele tem entre 19 e 23 anos e carrega nas costas algo mais pesado do que qualquer livro. O peso de uma família que apostou tudo nele. Seja a mãe faxineira que chorou no dia do vestibular, ou a avó dizia que educação é herança, ou o pai que perdeu o emprego quando ele tinha 16 anos. Vejam que a análise que nós fizemos aqui é uma análise muito profunda, tá? Samuel não estuda para si, ele estuda como um ato de devoção e, ao mesmo tempo, como uma fuga de um destino que ele se recusa a aceitar. Por dentro, uma guerra silenciosa se trava entre esperança de pertencer ao mundo de oportunidades e pavor de confirmar que a síndrome do impostor já sussurra. E se eu não for bom o suficiente? Ele quer mais do que o emprego, quer reconhecimento, respeito e ser a prova concreta de que o sacrifício da sua família valeu. O momento que acende não é uma nota alta, é um instante em que o professor olha para ele, enxerga o seu potencial e o trata como se ele fosse um profissional que ele ainda não se vê. Isso aqui é muito importante, porque só com essa informação aqui, vocês já vão conseguir ver quem é o aluno. Você tem uma visão. Então, você não vai mais dar aula só por dar aula. Na minha turma eu tenho mais sinestésicos, mas isso também é importante. E a gente avalia aqui, inclusive. Tá? Mas você está olhando de uma forma profunda esse estudante, de uma forma que ninguém jamais viu. Aqui nós temos, então, os dados demográficos, o perfil da turma, por exemplo, o gênero, tá? A classe social, aqui a gente, porque foi uma planilha teste que eu apresentei isso aqui, tá? O nível de experiência, porque quando a gente olha para a graduação, muitos alunos já têm experiência, e aqui, inclusive, tem um grave erro que os professores do ensino superior têm, que é não tratar um aluno adulto como adulto, que aí é o modelo pedagógico, o adulto é o modelo andragógico, eu preciso considerar isso nele.
Dados críticos, então, qual é a motivação primária desse aluno? O que motiva ele definitivamente a estar dentro de uma sala de aula? Será que a maioria fala, mas ele quer o salário? Não, às vezes não é, às vezes ele tem uma outra motivação, tá? Uma outra motivação interna que é muito maior, tá? Que às vezes ele não conta, né? A análise psicológica, então a gente consegue fazer as dores, olhar para as dores viscerais, o que tira o sono desse aluno, tá? As dores profundas, qual é a causa raiz emocional desse aluno, tá? Tenho pavor de decepcionar a minha mãe e a minha família se eu não conseguir acompanhar os outros alunos que tiveram uma educação melhor. Tenho medo que seja tarde demais se eu não conseguir. Meu maior medo é que eu tenha talento, o meu talento seja insuficiente. Tenho medo que a minha paixão não seja suficiente para ganhar a vida. Aqui a gente tem um padrão crítico, as dores, o que eles nem sabem, né, que são as dores ocultas, tá? Que é a solidão da responsabilidade, os insights estratégicos aqui, então, use, crie, quebra, ofereça. Isso aqui é para o professor. Então, o que o professor pode oferecer dentro de uma sala de aula para fazer com que esse aluno se sinta mais confortável? Desejo e aspirações, a visão de futuro deles, tá? Desejos intangíveis, então, é como eles querem se sentir. E aqui um detalhe importante, tá? Não é, a maioria das vezes, não é como o que as pessoas, o que os nossos alunos querem ser. É como eles querem se sentir. E especialmente para a geração Z e para a geração alfa. Geração alfa está em grande massa no ensino básico até o primeiro ano, mais ou menos, do ensino médio. Segundo e terceiro, ensino superior é a geração Z. Praticamente 80% dos alunos do ensino superior são geração Z. E a geração Z, ela é movida por propósito. E não é, então, o que ele vai ser, é como ele vai se sentir ao chegar lá. Isso muda tudo. Tá? Os sonhos secretos, quero que a minha mãe tenha orgulho de mim, quero ser para os outros o que a minha professora foi para mim. Então, veja o impacto aqui, insights estratégicos aqui. Então, nós temos o que impede, as razões que impedem esse aluno, e aqui a gente tem um nível de intensidade, por exemplo, tá? O que fazer para engajar? Então, o que o professor, nessa turma aqui, poderia fazer para engajar mais? Palavras que o professor poderia utilizar dentro de uma sala de aula para conectar. Por exemplo, sua experiência importa, valida o passado, é possível, impacto real, você pertence, problema real, reconhecimento. Isso aqui é a linguagem que o aluno quer ouvir em sala de aula, tá? Isso aqui é o que o aluno quer ouvir em sala de aula da voz do professor. Tá? Isso aqui é fundamental. Tá? Gatilhos para o professor, visão de mundo, as metáforas que o professor, inclusive, pode utilizar. Tá? Aqui, como engajar essa turma? Fazer mais e fazer menos, Conectar cada conceito com um problema real, nomear e validar publicamente, compartilhar, usar experiências, criar desafios com microvitórias, oferecer flexibilidade. O que um professor não deve fazer para esse caso aqui? Ler slides, tratar todos os alunos como se tivessem a mesma bagagem, ignorar a dimensão emocional, tá? Dar respostas prontas, não responder perguntas ou minimizar, fazer piadas ou comentários que excluam esses estudantes, tá? Aqui, a aliança com as necessidades é o contrato social com o professor. A habilidade mais pedida, isso aqui é o quê? É o que a turma, tá? A turma inteira vai ver aqui, tá pedindo para o professor, tá? É a turma inteira. É a turma inteira. Então, assim, o que os alunos estão perguntando? Transformar o invisível em visível, tornar qualquer assunto relevante para uma vida real, identificação profissional. Então, eu estou trazendo para vocês um mapa aqui de como vocês podem também criar isso aqui, o que fazer com o painel depois aqui. Então, veja que a gente tem 14 páginas aqui desse relatório aqui criado pela inteligência artificial. Vejam que isso aqui muda tudo, professores. Você saber criar isso aqui muda tudo, faz toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença. Você conseguir identificar estes padrões
no seu estudante, que aí são coisas emocionais, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode transformar isso também em um painel clicável, né? Algo que você possa realmente clicar e identificar. Por exemplo, nesse aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, nós temos o painel de controle do avatar do Lucas. Isso aqui, imagina que você pode compartilhar com todo mundo. Você pode compartilhar com todos os seus colegas, todos os professores, todos vão ter acesso a isso aqui. Imagina só todo o planejamento de aula ser feito a partir de um avatar. Isso aqui vai fazer toda a diferença, tá? Então, aqui, o Lucas representa o aluno universitário, jovem adulto que vive tensão constante. Então, tá aqui, ó. Dados demográficos, as dores viscerais estão aqui, as dores profundas, a terceira camada, que são as ocultas, né? E o insight estratégico. Desejos e aspirações, tangíveis e intangíveis, sonhos, mapa de objeções e barreiras, gatilhos de decisão e visão de mundo e o manual do professor, o que fazer mais e o que fazer menos. E aqui as alianças. A pergunta, como você sabe que eu posso conseguir? Então, isso aqui muda tudo. E essa é uma ferramenta também que é fundamental para o professor acessar, tá? Fundamental, professor, gestor, porque lembrando, isso aqui pode ser feito, tá? A partir de um questionário para você fazer uma análise da turma toda, ou ainda você fazer de forma individual. Claro que de forma individual vai dar um pouco mais de trabalho. Mas vamos lá, eu sei que muitos de vocês querem ver isso aqui acontecendo, tá? Eu mostrei o Cloud para vocês e agora eu vou usar aqui para vocês verem que dá para fazer com as duas ferramentas. Eu vou mostrar aqui para vocês isso aqui sendo aplicado no GPT, porque eu sei que a maioria de vocês tem acesso ao GPT. Eu vou pegar uma planilha aqui. Deixa eu só pegar uma planilha, só um pouquinho. Eu vou pegar uma planilha modelo, tá, pessoal? Não é uma planilha original, oficial, digamos. Então, agora, o comando que nós utilizamos, que nós vamos utilizar para obter essa resposta. Ó, vejam, pessoal, é um comando grande, não é um comando pequeno, tá? Não dá para fazer esse tipo de análise de uma forma simplificada, tá? Não tem como, olha só, o tamanho do comando que a gente deu aqui para poder chegar no resultado real, tá? Então, lembrando, nesse formulário aqui, eu tenho 15 perguntas aqui, tá? 15 perguntas que foram aplicadas, e aí, então, eu tenho esse comando que vai fazer a análise desse banco de dados. E agora, então, o GPT vai fazer essa análise, tá? Eu vou até colar aqui para vocês no Cloud para vocês verem também acontecendo, tá? Pessoal, olha só, não utilizo Gemini para fazer isso aqui, o Gemini é muito ruim, tá? Não utilizo o Gemini, não utilizo outras ferramentas. É Cloud ou GPT que você vai ter a melhor resposta. No Manus também é ruim de executar lá, porque ele tenta fazer umas coisas que a gente não quer, ele cria umas coisas estranhas que eu não gosto, tá? Então, as melhores para ter o melhor resultado é tanto o Cloud quanto aqui o GPT. Pessoal, você vai ver que aqui no Cloud, por exemplo, ele cola como se fosse 2 arquivos, tá? O processo é o mesmo. E aí você vai escrever aqui, ó, execute o prompt, tá? E dá um enter. Ele vai executar o que está escrito aqui. Enquanto isso, no GPT aqui, tá? Eu vou até acelerar aqui, vou pedir para ele responder agora, porque ele está no GPT 5.2, e o GPT 5.2, ele ele demora mais para executar as respostas, tá? Então, aqui, ó, o Cloud também está trabalhando aqui. Ó, o GPT já está fazendo a extração dos dados aqui, tá? Já está fazendo a extração. Detalhe importante, tá? Importantíssimo aqui que eu acabei não colocando, são os dados, né? Então, o meu curso, meu produto ou serviço, meu objetivo. Então, aqui eu preciso preencher. Então, você vai preencher isso aqui, qual é a graduação, porque cada graduação tem um perfil.
tá? Cada graduação tem um perfil aqui para gerar esse mapa aqui. Porque, por exemplo, se eu vou pegar uma graduação das engenharias, o perfil é totalmente diferente de um perfil dos estudantes da enfermagem, diferente do perfil dos estudantes lá da pedagogia. Muda tudo, tá? Muda toda a forma. Então, aqui, por exemplo, o que eu vou responder? Que é o meu curso, eu vou colocar engenharia civil, estou dando um exemplo, tá? Curso de graduação presencial. É importante também sempre dizer se é presencial, se é EAD, tá? Aqui eu vou colocar que são, por exemplo, 9 semestres, acho que é até 10 aqui. Tá? São 5 anos, né? O objetivo aqui você vai ter o seu projeto pedagógico já, tá? E aí você vai dar um enter e vai responder. Enquanto isso, aqui no Cloud, ele está lendo ainda, tá? O Cloud está trabalhando, ele está investigando aqui o que vai ser gerado, ó. Agora eu vou ler o arquivo, tenho todos os arquivos, agora vou criar o painel, vou criar o script para gerar o documento. Então, ele faz todo esse processo de criação e é demorado. Demora assim mesmo. No GPT, eu acabei acelerando um pouquinho, que eu falei para vocês. Por quê? Porque para não deixar naquele modelo pensamento avançado, tá? Veja que aqui no GPT, ele já me trouxe um resumo executivo do Lucas, 20 anos, saiu recentemente do ensino médio, está entrando em engenharia civil, acreditando que estava escolhendo a profissão segura, respeitada e estável. Hoje ele vive um conflito silencioso, ele não tem certeza se entende o que está estudando, não sabe exatamente o que o engenheiro faz, e no dia a dia se sente como se todo mundo ao redor parece mais preparado do que ele. Ele não é desinteressado, ele está perdido. Sua maior angústia não é reprovar em cálculo, é chegar ao final do curso e descobrir que não se tornou competente o suficiente para trabalhar. Ele quer aprender, mas precisa primeiro acreditar que consegue. Então, veja que aqui muda todo o contexto de como o professor vai abordar uma aula dessas com o estudante. Aí, nós temos os dados demográficos, análise psicológica, todo aquele passo a passo que eu já mostrei para vocês dos dados, das informações que vocês vão trazer, que vocês vão conseguir gerar. E isso vai mudar tudo, tá? Vai mudar tudo. Os nossos alunos já estão aplicando essa metodologia aqui e eles estão tendo resultados extraordinários. Quem é gestor, tem uma professora que é do curso de uma das engenharias, se eu não me engano, que ela disse que a forma que ela levou para os professores isso mudou a reação dos professores. Os professores ficaram paralisados, assim. Ela aplicou de uma forma um pouco diferente, não foi guiada, mas já foi suficiente para nós termos boas respostas. Tá? E ela fez essa aplicação e ela realmente, assim, ela falou que os professores, não mudou nem a vida do aluno ainda, porque a gente recém começou o semestre, né? Mas que os professores ficaram paralisados quando ela apresentou o perfil do aluno que estava dentro da sala de aula. E a partir dessa criação aqui, nós conseguimos, então, ou o relatório, no caso aqui, ó, o Cloud, ele já gera esse relatório em Docs, aqui, ó, o PDF, que você vai poder baixar quando quiser, ou a gente consegue extrair, então, ó, esse aqui ele já trouxe, ó, o avatar Gabriel e Sofia, aqui ele já até criou 2, tá? Ele cria a mesma coisa, são 10 páginas agora que ele criou, tá? Ele cria esse relatório aqui, e aí depois a gente pode levar isso ainda para o Lovable e fazer um painel clicável, e isso muda tudo, toda a forma que a gente vai aplicar o processo, como vai ser esse processo de ensino-aprendizagem, isso sim vai garantir que o estudante se conecte muito mais e a gente diminua significativamente a evasão dentro da sala de aula.